Pessoal, essa legislação aqui, ó, ah, pelo aquilo que aconteceu na prova do DEASE e por aquilo que aconteceu na prova da Polícia Civil, eu acredito que o que a gente já estudou do Estatuto está suficiente para a prova. Tá? Se eles quiserem realmente fazer uma peneira, realmente separar o joio, aí entra nessa parte que nós vamos ver agora, que é a parte mais difícil do Estatuto, que é ver a parte de remuneração e a parte do regime disciplinar. Aí o bicho pega mesmo, tá? A parte mais difícil. Não acredito que venham questões nesse sentido, tá? Se a gente pegar a prova da Polícia Civil, foi aqueles primeiros artigos que a gente já estudou, tá? Saber a diferença ali, nomeação, posse, exercício, tá? Reabilitação, reversão, readaptação, foi aquilo ali que caiu, tá bom? Pode ser que dessa vez venha aí algo diferente, não acredito, tá? Então vamos ver, para ter certeza aí, né, se pode cair alguma coisa, usar a memória de curto prazo, fazer o nosso esquema. Eu acredito que dos artigos que nós vamos ver agora, esses que estão no quadro aqui são os principais. Vocês vão ver ali que quando a gente for fazer as questões, esses aqui vão resolver, tá bom? Então peço a todos aí que acompanhem com a legislação, tá? E quem não conseguia entender a letra do professor, né, que eu faltei a caligrafia, aí eu vou falando depois, vocês vão complementando, tá? E tirem foto depois e passem a limpo. Certo, povo? Estão motivados? Tem que estar motivado agora, tá? Agora, o principal para fazer vocês passar é motivação, né? Por quê? Porque esse edital vai sair. E não dá mais para enrolar, tá? Então, tem que, ó, estudar, baixar a cabeça, não perca essa oportunidade. Vocês podem ver, ó, eu já me matricularia no concurso ali, me inscreveria no concurso da Polícia Civil do Paraná. Pelo seguinte fator, claro que tem a questão financeira, mas assim, ó, se der para dar um jeito, faz essa prova. Por quê? É o primeiro teste que vocês vão ter experiência de prova, né? Quem fez aqui o DEASE, quem fez a Polícia Civil, sabe que é importante eu ter a bagagem, porque na hora do vamos ver é diferente, tá? Então, assim, ó, se puder, faça. Tá bom? E vocês vão olhar que as matérias muito próximas daquilo que a gente vem estudando. E acredito, eu não estudei o Estatuto do Paraná ainda, do servidor público, mas deve ser muito parecido com esse nosso aqui. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos dar início ao nosso estudo da legislação, continuando a Lei 6745 do Estatuto do Servidor, no artigo 81. Tá? Então, até a aula passada, nós tratamos aí no artigo 80, terminamos falando das licenças, né? E agora nós vamos falar, então, da remuneração do servidor. Isso é uma coisa que gera um pouco de dúvida para quem é candidato a concurso. O que é remuneração? O que é vencimento? O que são gratificações? O que são vantagens? Isso tudo nós vamos aprender agora, tá bom? E o Estado ainda traz um conceitinho que é diferente dos outros, da legislação federal, por exemplo, que é o conceito de vencimentos, que nós não encontramos na Lei 8.112. Tá? Então, é mais um detalhezinho que nós temos de diferencial aí em relação a quem vem de fora. Tá? Então, vamos lá, então. Primeiro conceito, remuneração. O que é a remuneração? Quando a gente estudou o artigo 37, eu falei para você o seguinte, ó, do artigo 37 até o 41, nós tratamos uma série de direitos do servidor. E lá no artigo 39, falava especificamente do subsídio. Tá? Então, vejam bem, como formas de remuneração do servidor, eu tenho a remuneração ou o subsídio. Tá? O subsídio é uma parcela fixa. Tá? Quem vai receber subsídio? Aqueles membros de poder, certo? Aqueles detentores de mandato eletivo e também servidores públicos organizados em carreira. Tá? Mais os auxiliares lá do chefe do Poder Executivo, que são os secretários e ministros. Tá? Esse recebe a parcela fixa. Tá? Exemplo aí, Polícia Federal, Rodoviária Federal. Já os demais servidores recebem remuneração. Tá? A característica aqui, ó, da remuneração é ser a soma de duas coisas. O vencimento, que é a nossa parcela fixa dentro da remuneração, e mais uma parcela que a gente tem, que é uma parcela variável. Ela vai variar conforme aí uma série de questões legais. Por exemplo, adicional de tempo de serviço. Dependendo do tempo de serviço que eu tenho, vai ser diferente do outro colega. Tá? Então, nós vamos ver questões de verbas indenizatórias. Se eu mudar de sede, eu recebo uma verba indenizatória. Se eu fizer uma viagem a curso do Estado, né, a bem do Estado, para um curso em Florianópolis, por exemplo, eu vou receber diárias.
tá? Então, nós vamos verificar tudo isso agora no decorrer da nossa aula. Então, primeiro conceito, presta atenção aí. Remuneração é a retribuição mensal paga ao funcionário pelo exercício do cargo correspondente ao vencimento mais vantagens pecuniárias. Então, a primeira característica, a remuneração é o vencimento mais vantagens pecuniárias. Tá bom? O que acontece? O vencimento é a parte fixa, tá? O conceito de vencimento já caiu em prova. Veja que o artigo 82, ele já caiu em prova 2 vezes. 2 alternativas ali, ó. Primeiro, o vencimento é a expressão pecuniária do cargo, consoante ao nível próprio fixado em lei. Ou seja, para cada cargo, né, para cada classe do cargo, eu tenho um vencimento, tá? Quando eu mostrei para vocês a lei do DEAP e do DEAS, eu mostrei aquele quadro, né, e lá naquele quadro tem a remuneração. A remuneração não, desculpa, tem os vencimentos lá, o vencimento de cada uma das classes, tá? Depois eu mostro para vocês de novo. Olha só, então, o vencimento é aquilo que a gente chama de expressão pecuniária do cargo. É a parcela fixa, tá bom? O vencimento é isso, eu não posso ter dúvida que vencimento é a expressão pecuniária do cargo, tá? Então, vai estar definido em lei. E aí vem o parágrafo único e diz assim, ó, para efeitos de progressão por merecimento, nós vimos que eu posso ter progressão na carreira por tempo de serviço ou progressão por merecimento, tá? Quando eu tenho a progressão por merecimento, o estatuto diz o seguinte, ó, sendo o caso, a lei estabelecerá nível de cargo em 4 referências pecuniárias de valor, tá? Crescente não inferior a 5%. O que significa isso? Por exemplo, entre a classe 1 e a classe 2, entre a classe 2 e a classe 3, tem que haver uma diferença mínima de 5%. Tá? Então, essa questão já caiu em prova. Tá? Então, na promoção por merecimento, o nível do cargo deve ter 4 referências no mínimo, tá? E a diferença entre elas não inferior a 5%. Tá? Então, é uma questão aí de progressão, né? Dentro da carreira, tem que haver uma diferença mínima de 5%. Não é uma questão forte para a nossa prova, tá? Mas já caiu. Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho sobre as vantagens pecuniárias aqui, ó. Artigo 83. Vantagens pecuniárias são acréscimos ao vencimento, constituídas de caráter definitivo por adicional e em caráter transitório ou eventual por gratificação. Tá? Então, as vantagens pecuniárias, tá? Na doutrina são 3. Tá? Para vocês até memorizar, eu usava e uso como método mnemônico, eu uso o GAI. Tá? Então, GAI. As vantagens pecuniárias são o GAI, tá? O que é o GAI? Gratificação, adicionais e indenizações, tá? Só que o que acontece? Na legislação federal, está explicitado lá, quando eu pego a lei 8.112, ele fala o GAI certinho, tá? Adicionais, gratificações e verba indenizatória. Nossa legislação é mais antiga. Então, quando ele fala de vantagens, ele deixa de fora uma das vantagens pecuniárias, que é a verba indenizatória, tá? Mas existe, então por isso que eu coloquei pontilhado aqui, que ela vai aparecer um pouquinho mais à frente lá no nosso código, tá? No nosso estatuto. Então o que acontece? A gratificação, o adicional e a verba indenizatória são as chamadas vantagens pecuniárias. Então, o que é a remuneração? É o vencimento, parcela fixa, mais as vantagens pecuniárias, que são o GAI. Tá? São 3. O que eu preciso saber? Que o adicional, ó, ele tem um caráter definitivo. Ou seja, é aquilo que eu vou incorporando na minha remuneração e eu vou levar isso para a aposentadoria. Por exemplo, uma coisa que o DEAP e o DEASE têm de vantajoso, né, na legislação, que a média das horas extras e a média do adicional noturno, né, é levado para fins de aposentadoria. Tá? Por que significa isso? Que lá é uma verba de caráter definitivo, porque eu vou levar aquela média ali das horas extras, tá? Agora vejam bem, então a característica do adicional é eu ter um caráter definitivo, ou seja, eu vou incorporar na minha remuneração. E quais são que o código traz ali? Nós vamos ver a seguir, ó, eu tenho adicional de tempo de serviço, adicional de produtividade e adicional de representatividade do cargo, tá? E a gratificação já é de caráter transitório.
ou seja, não se incorpora à remuneração. Por exemplo, a regra é que se o servidor receber hora extra, essa hora extra não seja de caráter definitivo. Ele vai, aquele mês, faz tantas horas, e aquelas horas ele recebeu naquele mês. Por quê? Porque tem um caráter transitório. Né? Só que eu tenho que ter um cuidado que, por exemplo, a legislação do DEAP e do DEASE, ele diz que a média das horas extras eu levo, né, para todos os fins. Então, é um caráter definitivo. Tá? Mas nós analisaremos isso depois. Então, preciso que vocês saibam que adicional, caráter definitivo, gratificação, caráter transitório. Exemplo aqui, ó, adicional noturno. Tá? O adicional noturno aqui, ó, é um exemplo de... Opa! É um exemplo de gratificação transitória, tá? Ele entra como um adicional aqui, mas na verdade ele é uma gratificação noturna, tá? Olha só, continuando. Para efeito desse estatuto, designa-se como vencimentos a soma do vencimento aos adicionais. Olha só, esse é um conceito que nós temos só aqui no Estado, né? Dentro da legislação federal nós não encontramos. O vencimento, ó, sem o S, é a expressão pecuniária do cargo. Agora, vencimentos, com o S aqui, ó, ele representa o quê? A parcela fixa do vencimento, mais aquela parcela ali, ó, que tem caráter definitivo, que é o adicional. Certo? Então, vejam bem, ó, o vencimento mais o adicional, isso tudo tem um caráter definitivo. Então, quando eu falo os vencimentos do servidor, eu estou considerando apenas a parte definitiva. Eu desconsidero aquilo que é transitório. Tá bom? Então, é outra classificação aqui dentro da remuneração do servidor. Vamos continuar, então. Aqui eu fiz um esquema para ficar mais fácil vocês entenderem. Ó. Então, a remuneração, ó, é a soma de uma parcela fixa, que é o vencimento, mais uma parcela variável, que são as vantagens pecuniárias. As vantagens pecuniárias é o GAI, gratificação, adicional e indenização. Tá? Dentro das gratificações, eu tenho um caráter eventual. No adicional, eu tenho um caráter definitivo. Tá? E as verbas indenizatórias, nós vamos estudar duas, tá? Que é a diária e ajuda de custo. Tá? Beleza? Vencimentos com S já é aquela parcela fixa da remuneração, mais o adicional, que tem um caráter definitivo. Tá? Então, cuidado aí, né? Pode ser feita uma questão maldosa em relação a isso. Tá? O que já caiu? Apenas o artigo 82 ali, para ver se o candidato sabia o que significava vencimento, tá? Que é a expressão pecuniária do cargo. Continuando, então. Consideram-se aqui, ó, adicionais as vantagens concedidas ao funcionário por tempo de serviço, pela produtividade e pela representação do cargo. Então, como adicional, tá? Como adicional, aqui ó, nós temos adicional de tempo de serviço, de produtividade e de representação do cargo. Tá? Olha só. Adicional de tempo de serviço será concedido à base de 6% do vencimento, acrescido dos adicionais de produtividade, pela representação do cargo e as gratificações por função. Tá? Então, o servidor tem aí, a cada período de tempo, um adicional de tempo de serviço. Tá? A cada 3 anos de tempo de serviço no Estado, nós ganhamos um adicional de tempo de serviço. Tá? Olha só. Continuando. O artigo 84 ainda fala ali, ó, que o adicional de produtividade e de representação do cargo serão definidos em lei específica. Então, desses adicionais aqui, ó, a única coisa que eu preciso saber é que o adicional tem caráter definitivo. É isso aí que eu preciso saber. Não preciso entrar em pormenores, porque isso aqui vem em legislação especial. Continuando, então. Quais são as gratificações que eu tenho aqui? Olha só. Dentro das gratificações, eu tenho a questão da transitoriedade, certo? Então, aqui o artigo 85 ó, vai enumerar uma série de gratificações. Gratificação pelo exercício de uma função de confiança. Quem que exerce função de confiança? Só servidor efetivo. Participação de grupo de trabalho, comissões legais ou órgãos de deliberação coletiva. Então, por exemplo, vou participar de um grupo de trabalho que vai estudar uma nova legislação. Posso ganhar aqui uma gratificação. Vou participar da comissão de licitação. Vou ganhar uma gratificação. Tá? Então, dependendo da comissão legal, há a previsão de ganhar a gratificação.
Prestação de serviço extraordinário, que é as horas extras. Ministração de aulas em curso de treinamento. Ó, então, vocês vão para a academia e aquele instrutor da academia ele tem direito a uma gratificação por ministrar aulas na academia. Participação em banca examinadora de concursos. Isso aqui eu participei quando eu era... Só que no Exército a gente não ganha nada, né? O Exército é triste. O filho pobre é as Forças Armadas, né? Quando eu estava no Exército, 2 vezes eu participei do concurso da Escola Sargento das Armas como fiscal de provas. E a gente ia lá, tinha que sair 4 horas da manhã do batalhão e não tinha hora para chegar, né? E a gente não ganhava essa gratificação aqui por participação de banca. Mas os servidores do Estado, quando participam de uma banca, eles ganham essa gratificação aqui. Não sei quanto é o valor, mas né, recebe alguma coisa ali para remunerar. Tá? Nós recebíamos, sabe o quê? Era um todinho e um cacetinho murcho lá, que tinha sido feito na noite anterior, né? Com queijo e presunto. Era isso aí. E aguentar o dia. Hã? Ah, se quer receber, quanto que é que eles pagam, sabe? É mais ou menos por aí, né? As bancas também pagam, né? Por exemplo, quem se cadastra aí nas bancas de concurso também recebe. Pela prestação de serviços em locais insalubres e com risco de vida. Lembra que essa questão nós vimos na Constituição? O artigo 37 não garante ao servidor, lá conforme o artigo 7º, o adicional ali, né, por prestação insalubres ou perigosas ou penosas. Só que o Estatuto garante. Tá? Então, é aquela questão que eu falei para vocês. Nos termos da Constituição Federal, não foi estendido aos servidores, né, a questão do adicional ali de insalubridade, mas foi estendido nos estatutos, tá bom? Então, tem direito a insalubridade e risco de vida. Tá? E desempenho da atividade especial. Então, vamos a cada uma delas aí. Ó. A gratificação do item 1, olha só, terá valor fixado em lei. Qual é o item 1? Gratificação por função. A gratificação do item 7, que é ali, ó, a gratificação para prestar serviços insalubres ou com risco de vida, tá? Ela será concedida, ó, no valor de 50% do vencimento do servidor, que trabalha em local insalubre ou com risco de vida, comprovado em laudo oficial. Tá? A gratificação de prestação de serviço extraordinário será calculada por hora de trabalho, acrescida de 30%. Cuidado aí. Tá? Olha só. Não é 30% a gratificação do serviço extraordinário. É no mínimo 50%. Tá? Porque aquele inciso do trabalhador se aplica ao servidor público. Tá? Então, por uma regra constitucional, o servidor vai ganhar 50% de adicional de horas extras, não 30%. Tá? Então, ó, a gratificação por prestação de serviço extraordinário é acrescida de 50%. Então, por isso eu coloquei em roxo aqui. Ó. Tem 2 artigos que estão em roxo, tá? Que são divergências doutrinárias após 88. O primeiro deles, aquela questão lá que ali no Estatuto fala que a estabilidade é após 2 anos, na verdade é 3, né? E essa aqui, tá? Continuando então, artigo 87, ó. O artigo 87, ele trata da gratificação natalina. O que é a gratificação natalina? O 13º, tá? Então, quiser anotar ali o 13º, ó. Quando é que ele é pago? A questão, sabe o que perguntou? A questão que caiu, essa questão, colocou que o 13º era pago em novembro, tá? Ele é pago em dezembro, ok? De cada ano e seu valor será calculado proporcional aos meses de efetivo serviço. A fração igual ou superior a 15 será calculado com mês integral. Mesma regra lá da CLT, né? E a gratificação natalina é devida ao funcionário exonerado em razão de 1/12 da remuneração. Então, se um servidor é exonerado, ele tem direito à proporcionalidade dos meses, né? Então, por exemplo, ele foi exonerado em julho, passou do dia 15, então ele tem direito aí a 7/12, né, de adicional de gratificação natalina, desculpa, tá? Então pode ser feita o cálculo proporcional no caso da exoneração. Continuando então, ó, para efeitos de pessoal inativo, a gratificação natalina, ou seja, o 13º, corresponderá ao vencimento que integrou o respectivo provento, tá? Artigo 89 aí já caiu em prova para nós, tá?
89 vai tratar aquilo que a gente chama de adicional noturno, tá? Esse adicional noturno vem ali de termo da CLT, né? Aqui para nós, o adicional, ele tem um caráter definitivo. E o adicional noturno, ele não tem um caráter definitivo. Por quê? Porque eu vou receber adicional noturno quando eu trabalhar de forma noturna, tá? Então tem que ter um cuidado aí, né? Porque a gente traz do linguajar da CLT o adicional noturno, tá? Só que adicional noturno é uma verba transitória, ok? Olha só, a remuneração do funcionário que exercer trabalho noturno será acrescida de 25%, tá? Então é a remuneração. Então a remuneração, é o todo, ó, será acrescentado de 25%, ok? Então é a soma de tudo. Se fez adicional noturno, ó, 25%. O que eu tenho que lembrar também? Que a hora noturna é das 22 às 6, é mais benéfica aqui no estado, certo? E a hora noturna tem 52 minutos aqui, tá? Não tem os segundos que tem na CLT, tá bom? Então, mais benéfica também. Então, ali, ó, o parágrafo primeiro diz assim, ó, a hora noturna será calculada em 52 minutos, tá bom? Então, cuidado aí que não é a regra da CLT. As gratificações previstas no artigo 85 não se incorporam para qualquer efeitos, tá? Então, o artigo 85 é o que trata ali das gratificações. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, as gratificações não se incorporam. Significa que eu não levo para fins de aposentadoria, para fins de disponibilidade, para fazer a média das horas, tá? Média da remuneração. Então, não vou levar, tá bom? Então, gratificações são eventuais, de caráter transitório. Então, não vou levar, não incorporo. Continuando. Remuneração. O funcionário perderá os vencimentos do cargo efetivo quando nomeado em comissão, tá? Então, toda vez que um servidor é nomeado num cargo em comissão, teoricamente ele vai receber a remuneração do cargo em comissão. Mas tem o direito de opção, dele receber um adicional ali, uma gratificação a mais, em vez de receber o vencimento do cargo em comissão. Então, é o que diz aqui o artigo 92, ele é meio chatinho de interpretar. Olha só, o funcionário perderá o vencimento do cargo efetivo quando nomeado em comissão. Então, sou servidor efetivo, fui nomeado em comissão, vou receber a remuneração do cargo em comissão, tá? Só que olha ali, ó, salvo o direito de opção, sem prejuízo da eventual gratificação. Então, se eu optar pelo meu, eu tenho direito a uma gratificação, tá? Em vez de pegar o do cargo em comissão. Tá? E aí diz o parágrafo primeiro ali, ó, a gratificação a que se refere esse artigo é de 40% do vencimento do cargo em comissão. Tá? Então vai ganhar uma gratificaçãozinha ali, tá? Por cargo em comissão. Artigo 93, esse já caiu também, ó. O funcionário perderá o vencimento do dia que faltar ao serviço. Tá? Lembra que as faltas ao serviço não são levadas para as férias. Então, o que acontece? Eu perco aquele dia de vencimento, né? Então, ó, o vencimento, ele perde os vencimentos do dia que faltar. O que significa os vencimentos? Olha aqui, ó. É o vencimento mais o adicional, aqueles que têm caráter definitivo. Então, ele perde os vencimentos do dia que ele faltar. Inciso segundo. 1/3 dos vencimentos do dia, ok? Quando comparecer ao serviço com atraso máximo de 30 minutos ou quando se retirar antes do horário. Tudo sem devida autorização, né? E 2/3, aqui, ó, ele vai perder 2/3 da remuneração, ou seja, vai receber só 1/3, aquele que fica preso, lembra? Então, aquele que está preso, o servidor ficou preso preventivamente e tal. Então, o artigo 19, ó, olha só. O artigo 19, no parágrafo único, ele diz assim, ó, no caso de condenação daquele que ficou preso preventivamente, ó, se esta não for de natureza que determine a demissão, continuará afastado até o cumprimento da pena. Então, ele fica afastado, cumprindo a pena, e aí ele recebe 1/3 só da remuneração. Ele perde 2/3 da sua remuneração, quando está preso. Tá? Continuando, então, a procuração para efeito de recebimento de remuneração e proventos somente será admitida quando o funcionário se encontrar fora da sede de serviço ou estiver impossibilitado de locomover-se. Tá? Aqui, esse artigo, né, nós temos que pensar que essa lei de 1985, para receber a remuneração, né, precisava de uma procuração.
ok? Então, se o servidor estivesse fora da sede ou impossibilitado de locomover-se, por exemplo, acamado, ele poderia fazer uma procuração com plenos poderes e alguém lá sacar a remuneração dele, né? Hoje a gente pega o cartão, né, o outro vai lá e faz, né? Mas existe a previsão da procuração aqui, tá? Continuando então. Agora nós chegamos a um assunto interessante, tá? Que é a questão da reposição e indenização para o Estado. Então, as reposições e as indenizações à Fazenda Pública devidas pelo funcionário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte dos vencimentos, exceto quando se tratar de ajuda de custo diário. Esse aqui é um pouquinho chatinho de interpretar. Ele significa o seguinte, ó, toda vez que alguém tiver que repor a fazenda, tá, ou indenizar a fazenda, ele, sendo servidor, vai ser descontado uma parcela mensal de até 10%. Só que cuidado ali, ó, é até 10% dos vencimentos. Mais uma vez, ó, utilizando só a parcela fixa. Então, se naquele mês, por exemplo, ele ganhou uma diária, não entra no cálculo a diária. Tá? É somente as parcelas fixas. O que significa isso? Por exemplo, um servidor que ganhou uma gratificação por mandado de segurança, ficou ganhando isso com o tempo, e aí, em segunda instância ou terceira instância, o Estado consegue derrubar aquela liminar do MS. O servidor vai ter que devolver o dinheiro. Tá? Então, ele vai fazer uma reposição do dinheiro que ele recebeu indevidamente. E aí, como é que ele vai pagar isso? Imagina que ele ficou aí, né, eu contei um caso, acho, para vocês, né? O advogado não informou o servidor que ele tinha ganhado em MS, e aí o MS foi derrubado em terceira instância, a pessoa tinha que pagar 30 mil reais. Né? Estavam felizes da vida lá com o advogado. E aí, como é que o Estado vai cobrar esses 30 mil reais? Se a pessoa ainda é servidora do Estado, ele vai pagar parcelado. Ó, descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte. Então, ou seja, até 10% do quê? Dos vencimentos, da parte fixa, daquela parte definitiva. Então, verbas eventuais que está entrando, não conta. Tá bom? Fechou, então. E outro detalhezinho ali que ele faz, ó, exceto quando se tratar de ajuda de custo diária. Isso é importante. Nós vamos ver aqui, ó, que eu tenho duas verbas indenizatórias, a ajuda de custo e a diária. Existem outros, mas no estatuto são duas. Olha só, toda vez que o servidor ganhar uma ajuda de custo e não se locomover para a sede, ou pedir para voltar, que nós vamos ver, ele tem que ressarcir. E aí o ressarcimento não é parcelado, é integral. A diária é a mesma coisa. O servidor foi lá para Florianópolis fazer um curso, pediu 5 diárias, voltou, no terceiro dia ele voltou, ficou com 2 diárias a mais, tem que devolver. Tem 5 dias para devolver. E aí não vai devolver parcelado, vai devolver de forma integral. Entenderam isso? Então, a devolução das verbas indenizatórias, essas duas, é sempre integral. Porque eu recebi de forma integral, então eu devolvo de forma integral. Tá bom? E aí vem o 96 ali, ó, já caiu também em prova. Ó. A remuneração do servidor atribuída ao funcionário, então, não será objeto de arresto, sequestro ou penhora. Tá? Então, não pode o juiz aí, né, fazer uma execução em relação à remuneração do servidor e fazer uma penhora do vencimento dele. Né? Só que daí tem exceção, ó, salvo prestação de alimentos, você sabe que o juiz vai determinar um valor lá sobre a remuneração do servidor, reposições e indenizações à fazenda. Tá? Então, o juiz pode, aí, numa execução do Estado, determinar penhora dos vencimentos em relação a uma verba indenizatória. Por exemplo, o servidor aí deixou de devolver a ajuda de custo. O Estado vai cobrar dele, certo? E aí, por exemplo, esse servidor foi exonerado nesse meio tempo, o Estado entra com uma ação judicial e aí pode penhorar. Tá? Então, o que pode penhorar? Pensão alimentícia ali, tá? Prestações de alimentos, reposições e indenizações à fazenda. Tá? Então, reposição é aquilo que eu recebi e estou devolvendo. Indenizações, aquilo que, né, eu causei um dano, aí eu tenho que indenizar. Tá? Então, continuando. Será permitida, mediante autorização do funcionário, em folha de pagamento, bem como em o seu cancelamento a pedido, consignação de prestações e compromisso pecuniário. Então, pode fazer aquela consignação em pagamento aí na folha de trabalho.
Continuando então, agora chegamos a um assunto interessante, tá? A primeira verba aí de caráter indenizatório, tá? Vejam bem, ó, eu estou falando ainda, ó, dos direitos que se fundem no exercício, tá? Ainda estou agora falando na questão de diárias e ajuda de custo, tá? Na sessão anterior, ó, ele falava de remuneração e ele passa por uma próxima sessão para falar de diárias e ajuda de custo. Na legislação federal não é assim, tá? Na legislação federal, ele trata das três juntos, tá? Aqui não, ele pula uma sessão para tratar das verbas indenizatórias. Mas eu sei que ela faz parte das vantagens pecuniárias do servidor, tá? Então vamos lá, ó. Ajuda de custo ao funcionário que passar a ter exercício em nova sede, a conta do Estado, destina-se a compensação de despesas com transporte de pessoal e familiar, inclusive bagagem imobiliária. Então, quando é que vai receber uma ajuda de custo? Toda vez que o funcionário, né, tiver exercício numa nova sede. Então, por exemplo, houver uma remoção do servidor de Chapecó para Florianópolis. Está mudando de sede? Sim, tem direito a ajuda de custo. Por exemplo, foi feita uma redistribuição do cargo. Lembra que a redistribuição pode ser do cargo vago ou cargo ocupado. Então, se redistribuir um cargo ocupado para outro local, o servidor vai junto com o cargo, tá? E aí, o que acontece? Mudou de sede? Mudou. Tem direito a ajuda de custo? Tem. Então, a ajuda de custo, ó, toda vez que tiver exercício em nova sede. Tá bom? E olha só, quando que não se concede ajuda de custo? Em virtude de término de mandato eletivo, reassumir o exercício do cargo. Então, imagine o seguinte, vocês passam no DEAP, e aí vocês passam um tempo, passam o estágio probatório, e vocês se elegem deputado estadual. Vocês vão ficar aí 4 anos morando na capital, sendo servidor, né, como mandato eletivo estadual. E o que ele vai fazer? Vai afastar do cargo, né, e receber a remuneração lá do cargo eletivo estadual. Então, vai receber a remuneração de deputado. O que vai acontecer? Quando chegar no final do mandato, tu vai ter que voltar para reassumir teu cargo em Chapecó. Vai mudar de sede? Estava em Florianópolis, vai vir para Chapecó. Vai ter direito à ajuda de custo? Não. Nesse caso, não. Porque quando tu assumiu um cargo eletivo, não havia interesse público. Então, quando tu volta, não há interesse público. Então, a mudança de sede para que dê direito ao servidor receber ajuda de custo, tem que haver um interesse público nessa remoção aí, tá? Nessa mudança de sede. Então, em virtude, ó, de término de mandato eletivo, nem pensar. Né? Então, está voltando, não vai receber ajuda de custo. Também não vai receber ajuda de custo, ó, se for colocado à disposição de outro órgão. E também não vai receber, ó, quando for removido a pedido. Então, vocês pedem para ser removido para a capital, tá? Só que tem uma exceção. Lembra aquela exceção que eu posso fazer a remoção a pedido por questões de saúde? Então, quando for por questões de saúde, aí recebe ajuda de custo. Tá? Lembra que quando é por saúde, não precisa respeitar o estágio probatório, né? E nem respeitar a lotação do outro órgão lá. Então, agora tem mais uma exceçãozinha aqui, né? Eu recebo também ajuda de custo. Tá? Só por questões de saúde. Fechou? E o que caiu na prova foi esse aqui, ó. Esse artigo 100, ele é peculiar do Estado de Santa Catarina. Por isso que ele cai. Tá? Por quê? Porque a regra é eu receber ajuda de custo, ó, quando eu vou para uma nova sede. Isso que diz a legislação federal, isso que diz a doutrina. Só que aí vem o artigo 100 e diz uma coisa diferente. Tá? E por isso que ele já caiu em prova. Tá? Então, se eu fosse apostar num desses aqui, eu apostaria no 100. Olha só o que ele diz. Sem prejuízo da diária. Ou seja, posso receber diária que lhe couberem o funcionário obrigado a permanecer fora da sede por motivo de serviço por mais de 30 dias, receberá uma ajuda de custo no início e outra ajuda de custo no final, igual a um vencimento do mês. Tá? Um mês de vencimento. Olha só, então toda vez que o servidor permanecer fora da sede por um motivo de serviço por mais de 30 dias, além dele receber diárias, ele vai receber uma ajuda de custo. Uma na ida
e uma na volta. Tá? Então, ó, ele recebe uma no início e uma no final. Tá? Permanecer, ó, vamos colocar aqui, ó, por mais de 30 dias, vai receber ajuda de custo mais diárias. Tá? E essa ajuda de custo aqui, ó, é uma no início e uma no final. Dois vencimentos. Dois vencimentos. Ali, ó, não é o vencimentos. Dois vencimentos. É só essa partezinha aqui. Vai receber 2 vencimentos. Tá? Vamos lá. Continuando, então. Fechou aqui, artigo 100? Artigo 100 pode cair, tá? Continuando, então. Ó, o funcionário restituirá a ajuda de custo. Nós já vimos que toda vez que eu tiver que restituir a diária e a ajuda de custo, eu devolvo de forma integral. Eu não tenho direito a parcelar, tá? Então, aqui está dizendo, ó, o funcionário restituirá a ajuda de custo. Então, toda vez que eu mudo de sede, eu recebo o quê? Uma ajuda de custo. Tá? E quando que eu tenho que restituir ela? Por óbvio, se eu não for para lá, ou se eu for para lá e pedir para voltar. Tá? Então, é isso que vai dizer o artigo aqui, ó. Restituirá a ajuda de custo quando não se transportar para a nova sede no prazo legal. Quanto tempo eu tenho de trânsito? Faltou uma palavrinha. É até 30 dias. Fechou, agora fechou. Tá? É até 30 dias. Não quer dizer que eu vou receber 30. Pode receber menos, tá? Olha só, então. Quando não se transportar para a nova sede. Então, ele recebeu para ir e não foi. Tem que devolver. Ou, ó, quando antes de determinada incumbência, regressar, pedir exoneração ou abandonar o cargo. Então, imagina o seguinte. O servidor foi removido, né, por interesse do Estado, aquela situação de falta de pessoal, lá para Dionísio Cerqueira. Aí, quando ele foi em interesse público e recebeu uma ajuda de custo. Chegando lá em Dionísio Cerqueira, né, vamos pensar aí que ele é casado, tem filho, e a esposa trabalha aqui, tem vínculos aqui, não vai junto. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, né, e o cara não aguenta o tranco. E aí, ele pode retornar, pedir uma remoção aqui, vai ter que devolver a indenização, tá? Regressar, então, antes, ó, pedir exoneração do cargo, pode acontecer isso, ou ainda abandonar o cargo. Abandono de cargo leva à demissão do servidor, que nós vamos ver, tá? Então, toda vez que acontecer isso, devolve a ajuda de custo. Continuando, então, ó, não haverá obrigação de restituir. Então, agora tem uma exceção. A regra é que, se não for para a nova sede, devolve. Agora vem uma exceção. Então, ó, não haverá obrigação de restituir, ó, restituir a ajuda de custo quando o regresso obedecer à determinação legal. Então, se foi o chefe superior mandou voltar, ok, beleza, não vou devolver. Segundo, motivo de saúde. Já vimos que motivo de saúde pode ir para qualquer lado, né? Então, motivo de saúde. E terceiro, ó, por exoneração a pedido. Então, ele pede exoneração, só que após 90 dias. Então, se até 30, 60 e 90 ele pedir exoneração, ele tem que ressarcir. Após 90, ou seja, com 91, ele já não precisa mais ressarcir. Então, tem que aguentar pelo menos 3 meses lá na nova sede. Senão, ele vai ter que ressarcir aí, restituir, né, aquela ajuda de custo. Fechou? Agora, vamos lá. O que caiu? Então, já caiu aqui, ó, forte o 100 e também já caiu o 102. Então, se há uma probabilidade de cair, tá? Se eu fosse aqui dizer para vocês, qual a probabilidade de cair? O conceito de vencimento, tá? Saber que adicional é definitivo e gratificação é transitória, e saber aqui, ó, dentro da ajuda de custo, que é uma mudança de sede, mas existe uma situação, se eu permanecer mais de 30 dias fora, eu também ganho, uma na ida e uma na volta, tá? E a diária nós vamos ver agora, tá? Esse aqui já caiu também, então eu chamo a atenção para vocês. Olha só o que diz o artigo 102. Ao funcionário que se deslocar, agora não é definitivamente, ó, eu me desloco transitoriamente, temporariamente da respectiva sede. E olha só, é um deslocamento a serviço, não é de férias, tá? Então, ó, toda vez que vocês se deslocarem da sede de vocês a serviço do Estado,
o que vocês vão ter direito? Vocês vão ter direito ao transporte e o pagamento antecipado de diárias, como a título de indenização. Tá? Para que servem as diárias? Tá? A diária serve para ressarcir despesas com alimentação, a estada de vocês e o deslocamento de vocês. Quanto que é a diária do Estado aí para os servidores? R$110. Se tem nível superior, não é 100. Tá? Então, vocês pensam o seguinte, vocês vão ter direito à passagem de ônibus, ou o transporte com viatura oficial, veículo oficial, ou um transporte aéreo, dependendo da situação. Além de, então, vocês vão receber o transporte, vocês vão receber a diária. R$110, tá? Por dia que se deslocar. E nesses R$110 está incluído a alimentação de vocês, a hospedagem no hotel em Florianópolis e o deslocamento lá na capital, ou seja, o táxi e tal. Então, vamos pensar. Quanto vocês gastam para se alimentar? Quanto vocês gastam num hotel, uma diária? E quanto que gastam para se deslocar em Florianópolis? Pegando um Uber ainda, né? Ou seja, vocês vão ficar... O Estado explora um pouquinho você, né? Um Uber vai ter que pegar uma lotação, né? Dependendo do horário. Chegar atrasado no evento, né? Tá bom? Hã? Oi? Sim, sim, porque senão isso aqui não dá, né? Uhum. Senão fica devendo. Mas mesmo assim, tiver que posar lá, vai gastar tudo na diária do hotel, né? A não ser que ficar lá naquele... Tem um hotel lá na Ipagre, né? Do Estado, vocês podem ir lá também, tá? Vamos lá, então. Então, o que eu quero que vocês saibam? Ajuda de custo a uma mudança definitiva, tá? Salvo essa exceção. Na diária, é um deslocamento temporário, certo? Agora, vamos lá, vamos continuar ali, ó. Sempre que o funcionário tiver que se deslocar de sua sede por convocação de órgão médico oficial, terá direito ao transporte e 3 diárias no máximo. Então, por exemplo, um servidor aqui, um professor aí em final de carreira, precisa fazer um exame médico lá na capital, para fins de aposentadoria, por exemplo, o Estado paga o transporte e 3 diárias para ele. Tá bom? Esse é o direito do servidor. Continuando, então. Aí o artigo 103 já caiu, ó. A tabela de diárias vai estar onde definida? Num decreto. Nós temos um decreto que trata das diárias, tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui, ó. A tabela de valores vai estar prevista num decreto. Decreto aí que trata das diárias, tá bom? E aí, povo, como é que se calcula as diárias? Tá? A regra de cálculo das diárias está aqui. Como é que eu calculo as diárias? Por períodos de 24 horas, tá? Então, as diárias serão calculadas por períodos de 24 horas, contados a partir da saída, tá? Só que vejam bem, nem sempre eu vou fechar 24 horas. Aí eu tenho as regras transitórias ali, ó. Considerando-se como uma diária a fração superior a 12. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque eu fiscalizo isso, tá? Então, o que acontece? Além de, por exemplo, ter a comprovação que ficou a mais de 12 horas, tem que ter a comprovação de que esteve no local. Então, tem que ter uma comprovação de alimentação, tá? Uma nota fiscal de que esteve lá no determinado local. Então, imagina o seguinte, vocês estão aqui de Chapecó e vai ter um curso ali em São Miguel do Oeste. Vocês vão passar o dia inteiro, sai daqui de Chapecó, o curso começa às 7 da manhã lá, vocês saem daqui às 6 horas, está contando já, se for com viatura oficial, né, veículo oficial. E aí vocês retornam de lá às 6 da tarde, ficaram mais de 12 horas. Tá? Tem direito a uma diária inteira. Se ficar menos que isso, daí ganha meia diária, que entra aqui. Ó. Na fração contada como meia diária, a fração inferior a 12 e superior a 4 horas. Tá? Aí tem direito a meia diária. Então, se ficou mais de 4 horas e menos de 12, meia diária. Então, R$55. Tá? Agora, como é que se faz esse cálculo? Assim, ó, só para vocês entenderem, tá? Não caiu nenhuma vez isso. Para vocês terem uma ideia, o estatuto, né, deveriam ter cobrado. Quando eu fiz o concurso para entrar aqui no Estado, para nós caiu os decretos. Se vocês pegarem agora da Fazenda, cai todos os decretos do Estado, possíveis e impossíveis. Vocês viram lá? Cada decreto tem 200 artigos. É uma loucura. Tá? Tem um artigo lá do regulamento que passa de 2.000. Tá? Mas vejam bem,
cai os decretos. E cai assim. Quando eu fiz a prova, caiu assim. Tá? Eles queriam saber o cálculo lá da meia diária. Tinha que saber quanto que era a meia diária do Estado. Tá? Então, olha só. Só que quando caiu o estatuto, nunca caiu. Eu até acho estranho por que não caiu essa questão. Tá? Olha só. Como é que se faz o cálculo? Então, toda vez que o servidor se desloca, tá? Então, imagina que ele saiu de Chapecó aqui, ó, às 8 horas da manhã, para ir para Florianópolis, tá? Vamos pegar, sabe que ele pegou um avião aqui, né? E saiu da sede, o motorista do órgão levou ele até o aeroporto, então começa a contar lá da saída do órgão, tá? Pegou o avião, tá? Vai ter o comprovante de embarque, aí vai chegar em Florianópolis, e aí vamos pensar o seguinte, às 8 horas do outro dia, fechou um ciclo de 24 horas, fechou? Então, fechou aqui 24 horas, ganha quanto aqui? Uma diária. Recebe uma diária. Aí, ele sai de Florianópolis lá às 13 horas. Tá? Chega aqui em Chapecó, vamos pegar que saiu às 12 horas, chegou às 13 horas aqui, né? Uma hora de voo, chegou em Chapecó aqui 13 horas. E aí? Então, tem uma hora completa e agora eu preciso contar aqui quanto que deu. Né? Então, 9, 10, 11, 12, 1. Deu mais 5 horas. Tá? 5 horas é inferior a 12. Se é inferior a 12, não ganho uma hora, mais uma diária. Então, eu ganho mais meia diária. Só que para ganhar meia diária, tem que ser superior a 4. É superior a 4? Sim. Então, tem direito mais meia diária. Então, ele vai ganhar aí 110 mais 55. Tá? É assim que se faz o cálculo. Tá bom? Então, por isso que serve esse cálculo aí da diária. Vamos embora. Não caiu ainda, né? Não caiu nenhuma questão ainda do estatuto desde 2010 sobre isso, né? Então, caiu na parte do decreto, né? Quando eu fiz o concurso lá em 2009. Então, faz tempo aí que não cai isso aqui, tá? Vamos embora. Disponibilidade, nós já falamos, mas é um assunto importantíssimo, então eu vou chamar a atenção de vocês de novo. Toda vez que o cargo for extinto ou declarado desnecessário, o servidor fica em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Tá bom? Se ele tiver tempo de disponibilidade, ele pode se aposentar. Lembra disso? Fechou, então. Tem que lembrar que eu tenho a estabilidade é no serviço e não no cargo, e a garantia da minha estabilidade é a disponibilidade. É o direito de permanecer aí, né, recebendo de forma proporcional. Todo mundo fechou o 114. Olha como é importante essa telinha aqui, povo. 1, 2, 3, 4 questões. É muito importante essa telinha aqui, né, da disponibilidade. Vamos embora. Vamos tratar um pouquinho agora da aposentadoria do servidor. Esse tema aqui não é um tema muito cobrado, tá bom? É um tema aí que gera uma série de complicações para nós, né, porque é um tema cheio de regrinha, o artigo 40 da Constituição é cheio de regrinha também, mas assim não é muito cobrado. Então, posso ficar bem tranquilo aí em termos de aposentadoria. Mas vamos dar uma analisada para não deixar brecha. Então, diz assim, ó, a aposentadoria será concedida ao funcionário ocupante de cargo efetivo. Então, o CC nem pensar em ter aposentadoria pelo regime próprio. Como é que o CC recebe a aposentadoria? Pelo regime geral de previdência. Tá? É pelo regime geral de previdência, não o regime próprio. O regime próprio é do artigo 40, 42 e 142. Né? Os civis é no 40, os militares das Forças Armadas no 142, os policiais militares e bombeiros militares no 42. Tá? Os regimes próprios. Ok? Vamos lá, então. As regras de aposentadoria mais fortes estão no artigo 40 da Constituição Federal, que é o que está aí para sofrer a chamada reforma da Previdência. Tá? Mas aqui nós temos regrinhas também. Então, olha só. A aposentadoria será concedida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, à vista do seu tempo de serviço, tá? Da invalidez ou quando completar 70 anos da idade. Tá? Aqui tem que dar uma analisada que não é mais por tempo de serviço, e sim por tempo de contribuição. Tá? Mudou aqui, né? Isso aqui é um termo antes de 88. Tá? Então, eu tenho a aposentadoria por tempo de contribuição, por invalidez, e aquela que quando eu completar 70 anos. Como é que é o nome? Aposentadoria compulsória é um exemplo de ato vinculado. Fechou.
Vamos lá. O funcionário aguardará em exercício a publicação do ato da aposentadoria, salvo se estiver legalmente afastado do cargo ou se tratar de inativação compulsória. Tem que lembrar também que a compulsória é o 70 ou 75 na forma de lei complementar. Vamos embora, então. O funcionário readmitido, não existe mais a questão da readmissão, tá? Então, é uma questão que foi mudada aqui no Vadimeco, não, no Estatuto, tá? Então, deixem de lado esse artigo 108, porque ele já sofreu alteração. Eu não tenho mais a possibilidade da readmissão. Readmissão era quando o Estado readmitia alguém que tinha sido demitido, tá? Então, não existe mais esse instituto aqui. Artigo 109. A aposentadoria pode ser concedida dentro de 180 dias antes da data que completar o tempo de serviço. Tá? Então, uma regrinha que não caiu ainda. Aí entra o seguinte. A aposentadoria que depender da inspeção médica só será concedida depois de verificada a impossibilidade de transferência. Não existe mais transferência, que era aquela mudança de cargo de forma horizontal. E a readaptação, isso sim. Então, antes de aposentar, o Estado primeiro tenta readaptar. Lembram? Que é o retorno do servidor que sofreu uma incapacidade e a readaptação. Primeiro eu tento readaptar. Não deu, aí eu aposento. Tá? Então, a primeira tentativa do Estado é a readaptação. O laudo médico oficial deverá mencionar se o servidor está inválido para a função ou inválido para o serviço de forma geral. Se for só para a função, ele readapta. Tá? Se for para o serviço em geral, então aí é a aposentadoria mesmo. Tá? E ainda o médico tem que dizer o seguinte, essa invalidez é provisória ou é uma invalidez definitiva? Tá? Então ele tem que falar também. Olha só, não sendo definitiva a invalidez, ou seja, há uma possibilidade de que ele melhore. O médico ficou na dúvida. Aí a gente vai ter a aposentadoria provisória, que entra aqui. Olha só. Não sendo definitiva a invalidez. Então, há a possibilidade de ele recuperar a saúde. Esgotado o prazo de licença para tratamento de saúde, quando utilizada, o funcionário será aposentado provisoriamente, tá? Com vencimentos integrais, nos termos do laudo médico, no período de 5 anos sucessivos. Então, o médico não teve certeza se aquela doença é definitiva ou não. Aposenta de forma provisória. E durante 5 anos ele vai continuar sendo reavaliado, para ver se voltou ou não a ter capacidade. Tá? Se voltou a ter capacidade, como é que é o retorno do aposentado? Como é que se chama o nome do retorno do aposentado? Reversão. Esse seria o motivo. Tá? Então vejam bem. Olha só. E ficar comprovada a cura, o funcionário reverterá. Então, ocorre a reversão. Toda vez, lembre das palavrinhas, cuidado, tá? Readaptação, sofreu uma limitação na capacidade, vai ter que ser readaptado. Reversão, o servidor está aposentado que retorna, ok? Beleza? Cuidado esses detalhezinhos aí para não ter erro. O não comparecimento aos exames marcados na forma do parágrafo anterior implica na suspensão de proventos e, no caso de reincidência, na anulação da aposentadoria. Então, o cara tem que ir para as inspeções. Não sendo comprovada a cura, tá? O funcionário passa, então, a ser aposentado de forma definitiva. Então, 5 anos avaliando, depois a aposentadoria definitiva com vencimentos integrais. Uma série de regrinhas aqui nunca caiu, tá? E eu não acredito que vai cair, tá? Vamos continuar. Os proventos da aposentadoria, então, depois de aposentado, né, serão calculados com base nos vencimentos do funcionário, assim como as vantagens adquiridas por forças de lei. Então, por exemplo, é o vencimento mais aquelas de caráter definitivo, né? Então, tempo de serviço, adicional de produtividade, representação do cargo, tá? Vamos lá, então. Artigo 112 já caiu em prova aqui, ó. Os proventos dos inativos serão reajustados sempre que houver alteração dos vencimentos, bem como modificação da estrutura dos cargos efetivos do pessoal ativo e nas mesmas condições. Isso aqui é aquilo que a gente chama de regra da paridade. Toda vez que modifica a remuneração do pessoal ativo, né, modifica também dos aposentados. É a regra de paridade. Tá?
Nenhum servidor civil inativo poderá ter seus provimentos de inatividade inferiores aos valores dos vencimentos e vantagens da classe correlata em que se aposentou, ressalvada a aposentadoria por tempo de serviço, tá? Proporcional aí ao tempo de serviço. Continuando então, nos casos em que as denominações das categorias profissionais sofrerem modificações, a correlação será apurada em fase de requisitos em lei. Tá? Então, mudou o nome da carreira, né? Vai fazer uma correlação para os aposentados. Isso aí, geralmente está nas regras transitórias das leis que mudam os nomes dos cargos. O funcionário só poderá beneficiar-se da aposentadoria correspondente a um único cargo, tá? Salvo nos casos em que na atividade haja exercido mais de um cargo em virtude da acumulação legal. Lembra disso? Que a regra de proibição da acumulação de cargos se estende à inatividade. Então, não posso acumular cargos na inatividade, a não ser que aquele cargo pudesse ser acumulado na atividade. Qual o exemplo? 2 cargos de professor, um professor e técnico, ou 2 cargos na área de saúde. Se não for isso, eu não consigo. Tá? Vamos lá. Agora vem outra parte do estatuto aqui, ó, que vai tratar dos direitos à assistência e à previdência. Esses aqui, ó, se a aposentadoria não cair, esse aqui menos ainda. Tá? Então, vou fazer de forma rápida para a gente chegar onde pode cair, que é a parte do regime disciplinar. Então, vamos lá. Ó. O Estado atenderá à seguridade social dos funcionários. Tá? O associativismo com o objetivo de defesa dos interesses sociais do Estado, cultura e esporte, será apoiado pelo Estado mediante auxílio financeiro, exceção de imóveis, associação de funcionários. Aqui em Chapecó tem um exemplo. Lá dentro do terreno do presídio, né, de Chapecó, existe a associação lá dos agentes. Aquela associação se encaixa no artigo 114. Tá? O que o Estado fez ali? Ó? Cedeu um imóvel, parte do imóvel, para que a associação dos agentes fosse ali dentro. Tá? Então, é o artigo 114 aqui. Artigo 115. Proteção aos funcionários far-se-á mediante prestação de assistência e previdência obrigatória. Vamos continuar, que não tem nada aqui de bonito ainda. Artigo 116. Nos casos de acidente em serviço e doença profissional, correrão por conta do Estado as despesas com transporte, estadia, tratamento hospitalar, aquisição de medicamentos e de equipamentos e outros complementares necessários, ou que será realizado, se possível, em estabelecimento localizado nesse Estado. Então, o servidor aí sofre um acidente, né, em serviço, né, tudo correrá aí por conta do Estado, né, no SUS. Brincadeiras aí no SC Saúde, né, que nada mais é que... Beleza? Antes era Unimed, né? Então, hoje é o SC Saúde, né? Então, é no SUSão mesmo, tá? Vamos lá. Entende-se por doença profissional a que se refere... Ó, então, cuidado aí, ó. Aqui ele traz a diferença entre doença profissional e acidente de serviço. Tá? O que é uma doença profissional? Todo mundo sabe, aquela que eu adquiro em razão do meu cargo, né? Então, ó, a que se refere... Ó, doença profissional, a que se deva atribuir com relação às causas e efeitos, às condições inerentes ao serviço. Acidente de serviço, evento danoso que tenha como causa imediato exercício de atribuições inerentes ao cargo. O acidente, considera-se acidente a agressão física sofrida e não provocada pelo funcionário no exercício das suas atribuições. Então, por exemplo, um agente no DEARP ali está conduzindo um preso, né, e o preso, de alguma maneira, ele consegue ali não estar algemado e, pá, agride o servidor. Aquilo ali é um acidente de trabalho. É isso que está dizendo ali. Tá? Desde que não seja provocada. Então, provocou o outro colega ali, até o outro perder a cabeça e dar um soco, aí não é um acidente de trabalho. Vai os dois responder um pátio. Tá bom? Vamos lá, então. Ocorrendo o falecimento. Então, olha só. O 117 está esquematizado aqui, ó. Tá? O 117 já caiu o parágrafo primeiro ali, vocês vão entender por quê, por causa do pecúlio, tá? Então, cuidado aí com o 117. Diz assim, ó, ocorrendo o falecimento do funcionário, em consequência de um acidente em serviço ou doença profissional, o valor da pensão assegurada pela entidade previdenciária estadual, aqui é o... Como é que é o nome? Não me faltou o nome.
A autarquia do Estado ali, do IPREV. Tá? Tá misturando com a do município de Chapecó, que é o SIMPREV. A autarquia do Estado é o IPREV, tá? Que cuida da Previdência. Então, ocorrendo o falecimento do funcionário, em consequência de um acidente em serviço ou doença profissional, o valor da pensão assegurada pela entidade previdenciária, que é o IPREV, tá? Na forma e regulamentação própria, será complementado pelo Estado até o montante da sua remuneração. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista nesse artigo, então, ocorrendo aí, ó, o falecimento do funcionário em virtude de acidente ou doença profissional, certo? Olha só. Será devido aos seus dependentes, não é ao servidor, porque já faleceu, né? Aos dependentes, um pecúlio, tá? Então, ó, vindo a falecer o servidor, nessas hipóteses aqui, tá? É devido aos seus dependentes um pecúlio, tá? E esse pecúlio, ó, é pago uma única vez e equivale a 5 vezes o valor dos vencimentos do servidor falecido, tá? Então, vai receber, ó, 5 vezes os vencimentos. Essa cobrinha aqui é o S, tá? Ó, então, 5 vezes os vencimentos, ou seja, a parcela fixa aqui, e é pago uma única vez, tá? Aos dependentes. Continuando aí. Depois disso, nós vamos ver que além de receber o pecúlio, tá? Vai receber o auxílio funeral. Tá? Então, recebe uma única vez o pecúlio e ainda recebe aí o auxílio funeral. Então, vamos continuar que a gente vai chegar lá. As despesas médicos, cirúrgicas e hospitalares dos funcionários dependentes acometidos com cardiopatias graves e doenças cujo tratamento implica em deslocamento para fora do domicílio, né, serão atendidas conforme o artigo 123 do Estatuto. Vamos continuar. Essas despesas incluem os dependentes. O artigo 119 nunca caiu, mas é interessante. Ó. Correrá por conta do Estado a despesa com o transporte do funcionário falecido fora da sede. É o translado do corpo, né? Vamos lá. Aí o 120, sim. 120 importante aí. O 120 vai tratar do auxílio funeral. Vamos prestar atenção aqui no auxílio funeral. O benefício de auxílio funeral consiste no ressarcimento das despesas relativas ao funcionário do funeral do servidor público ativo ou inativo. Então, aqui tem um detalhe. Olha só. O auxílio funeral é pago também para aquele que está na inatividade, ou seja, um servidor do Estado aposentado. Tá? Então, seus dependentes têm direito aí ao auxílio funeral. Então, ó, o servidor ativo e inativo, devidamente comprovadas, realizadas pelo dependente ou por terceiro que as custeie, no valor correspondente até 5 vezes o menor vencimento fixado pelo Estado. Tá? Então, quanto que vai receber aí? Ó? Até 5 vezes o menor vencimento pago pelo Estado, que deve ser o salário mínimo. Tá? Então, vamos pensar aí, 5 vezes em 900 e pouco, dá quase R$5.000, né? Seria aí o auxílio funeral, tá? Para ressarcir as despesas do funeral. Continuando. Ao funcionário obrigado à mudança domiciliar por força de movimentação ou progresso e seus dependentes, é assegurada em qualquer época, independentemente de vaga, matrícula no estabelecimento de ensino adequado no local da nova sede. Então, por exemplo, se vocês estão aqui em Chapecó, a esposa de vocês tem vaga na Universidade Fronteira Sul. Vocês são deslocados para Florianópolis, ela vai ter vaga numa universidade federal, na UFSC, lá em Florianópolis. Tá? Se ela tem vaga na UNOESC, ela vai ter vaga numa universidade particular lá. Se o filho de vocês estuda numa escola pública, ele tem direito a uma escola pública lá. É isso que está dizendo aqui. Vai ter direito a uma matrícula no estabelecimento adequado, tá? No local da nova sede. E o artigo 122 aí, ó, é um artigo importante para nós. Não sei por que eles gostam tanto do salário família se o valor é tão baixinho, tá? Mas é um assunto que cai bastante em prova, tá? Então, ó, é garantido ao funcionário ativo e inativo ou ainda em disponibilidade, a título de salário família, um auxílio especial que corresponde, olha só, cuidado, tá? O auxílio funeral era 5 vezes o menor. 5 vezes ao menor dá mais ou menos R$5.000, um pouquinho menos, tá? Agora, aqui é 5% do menor.
Então, é 5% de 900 e pouco aí, que é o salário mínimo. Quanto que dá aí? 5% vezes 990? R$ 49. Beleza, essa fortuna toda aí que eles adoram botar em prova. Tá? Então, vamos lá. 5% do menor vencimento pago pelo Estado. Continuando, então. O que cai? Cai o conceito, essa parte geral aqui, né? Então, o salário família é devido ao funcionário, ó, e também é o ativo e inativo. Tá? Cuidado aí, ó, que o salário família é pago para o ativo e inativo. Tá? E ainda em disponibilidade. Continuando então. Parágrafo 1º. Eles adoram isso daqui, tá? O parágrafo 1º é essa parte de baixo. Está aparecendo aí? Tá? Fechou. Olha só. Então, esse parágrafo 1º, eles adoram na prova, que é o seguinte, ó. Conceder-se-á salário família. Primeiro lugar, pelo cônjuge ou companheiro. Tá? Então, ó, por cônjuge ou companheiro tem direito a um salário família. Só que vejam bem, ó, então tem direito a esses R$ 49, praticamente isso, né? Próximo a isso, que não exerça atividade remunerada. Então, a primeira regrinha ali, ó, não é qualquer cônjuge ou companheiro, não pode trabalhar, ó, que não exerça atividade remunerada e seja designado como um dependente. Tá? Fechou o primeiro inciso aqui. Segundo inciso, ao filho, eles adoram esse segundo inciso aqui. Olha só, filho menor de 18 anos tem direito. Ou, olha só, comprovada dependência econômica. Então, é o filho menor de 18 ou comprovada dependência econômica. Aí, olha só, ser menor de 21. Então, se provar dependência econômica, até 21 anos, tá? Podendo prorrogável, ó, até os 24 anos, quando for universitário. Tá? Não é até terminar a universidade, é até os 24. Tá? Então, pode ser prorrogado aí, ó, se tiver dependência econômica menor de 21, podendo ser prorrogado aí até os 24. Na prova, eles colocaram que podia ser prorrogado até os 30 anos de idade. Já pensou? Que beleza, né? Mas é até os 24. Cuidado. Sim, é por dependente. Por dependente. Cada um que vai fechando os critérios aí. Olha só. Fazer uma aninhada, né? Olha só. Por dependente, imagina, só um leitinã aí já foi teu... Né? Vamos lá. Oi? Não. Tem que ser nessas condições aqui, ó. Tem que ser menor de 18 anos ou comprovar dependência econômica. Tem que viver aí sob a dependência econômica. Ou ainda, ó, o filho incapaz, tá? A terceira regrinha é o filho incapaz, tá? E vocês vão ver que o incapaz é 3 vezes mais o valor do salário, tá? Vai estar na regrinha mais adiante ali, ó. Olha só. No parágrafo 5º, ele diz ali, ó, o salário família por filho incapaz corresponderá ao triplo. Então, ó, no servidor incapaz é 3 vezes. É o triplo. Tá bom? Voltando ali. Continuando ainda. Ó, já matei os de casa aí com a tosse que eu dei agora. Olha só. Pelo ascendente, sem rendimento próprio, que viva às expensas do funcionário. O que seria o ascendente? Né? Os pais ou os avós. Tá? Então, se os pais ou os avós viverem junto, então, ó, eles não podem ter remuneração. Tem que viver sob as expensas, ou seja, no mesmo ambiente, e também sem direito a sem remuneração própria. Aí tem direito aí ao salário família. Fechou? Olha só, compreende-se nesse artigo o filho qualquer condição. Tá? Então, pode ser aí o enteado ou menor, tá? Mediante autorização judicial que viva sob sua guarda. Tá bom? Inclusive filhos adotados, né? Olha só. Parágrafo 3º. Quando a mãe e o pai forem funcionários do Estado e viverem em comum, o salário família será pago ao pai. Né? Nada mais que justo, né? Então,
Então, se vocês brilharem os olhinhos lá no curso de formação, saibam que quem vai ficar com essa fortuna será o marido. Tá bom? Se for servidor do Estado. Agora, ó, se não viver em comum, né, tiver aí quebrado os pratos, ao que tiver com os dependentes sob sua guarda. E se ambos tiverem, né, tiver uma guarda compartilhada, de acordo aí com a distribuição dos dependentes. Fechou? Então, vamos embora. Equiparam-se a pai e mãe os representantes legais do incapaz. O salário família não está sujeito a qualquer imposto ou taxa. Então, nessa fortuna não incide imposto. Tá? É só que faltar incidir 27,5% de imposto de renda, né? Não, mas não sobre o salário família. Vai estar ali sobre, mas dentro do cálculo sobre o salário família não. Olha só, a previdência sob a forma de benefícios e serviços, incluídas as pensões por morte e assistência médica dentária hospitalar, terá caráter autárquico. Agora eu quero ver, se vocês prestarem atenção no que eu falei. Olha só, a previdência do Estado terá caráter autárquico. Qual é a autarquia do Estado que cuida da previdência? O IPREV. Então, o IPREV é a autarquia, tem um caráter autárquico. Ó, e lembra como é que é a autarquia? A autarquia é criada por lei. Ó, então, ó, criada por lei. Tá? E é uma pessoa jurídica de direito público. Então, né, tem todas as suas prerrogativas. Vamos embora. Continuando, então. Vamos tratar desse tema aqui. Ó. É um tema interessante. Eu não sei porquê, mas eles gostam desse slide aqui. Olha só. É assegurado ao funcionário, requerer ou representar, pedir reconsideração ou recorrer das decisões. Então, são os direitos de petição do servidor. Tá? São 4 direitos de petição que nós temos. Eu tenho direito de requerer informações, eu tenho direito de representar, por exemplo, uma irregularidade, eu tenho direito de pedir reconsideração e eu tenho direito de recorrer das decisões. Tá? Então, para lembrar vocês, imagine o seguinte, está tendo um processo administrativo aqui em primeira instância, né, primeira decisão. Nessa primeira decisão aqui, eu não concordo com essa decisão. O que eu posso apresentar de recurso? Eu entro com um pedido de reconsideração. Para quem decidiu aqui? Se eles não aceitarem meu pedido de reconsideração, eles encaminham para a autoridade superior, daí em grau de recurso. Lembra que a decisão de recurso não pode delegar para quem está abaixo? É uma exceção da delegação, né? Então, tem que lembrar aí do direito administrativo. Então, isso nós vamos estudar agora, tá? Dentro do controle administrativo que nós vimos, lá no direito administrativo, existiam esses controles aqui, tá? Então, por exemplo, eu requerer uma informação está dentro da ideia de controle administrativo, eu representar alguém por uma irregularidade também, tá? E os controles dos recursos. Então, vamos para o primeiro ali, ó. O requerimento e a representação será dirigida à autoridade competente para decidi-lo, que terá o prazo máximo de 45 dias. Então, as regras do Estado são diferentes. Se eu pegar as regras federais, é 30 dias. A Lei 9784, que é a lei do processo, em âmbito federal é 30 dias. Tá? Em âmbito do Estado é 45 dias. Então, tem que ter um cuidado aí, né? E vai derrubar quem vem de fora. Eles sabem disso e por isso que eles exploram aí os prazos, tá? É 45 dias, tá? Então, tem 45 dias para decidir, prorrogado por mais 45, e dá fecha 90. Próximo, o pedido de reconsideração só será cabível quando contiver novos argumentos e será dirigido à autoridade que tiver expedido o ato de decisão. É esse primeiro exemplo que eu fiz aqui, ó. Então, saiu a primeira decisão, eu entro com um recurso que se chama pedido de reconsideração. Por favor, reconsidere a decisão. Tá? Se não reconsiderada, aí vai virar o recurso administrativo, que é o hierárquico. Vamos lá, então. Ó. O pedido de reconsideração é cabível se eu tiver argumentos novos. Então, tem que ter um argumento novo para pedir reconsideração. Tá? Olha só, e para quem que ele é dirigido? Para a autoridade que decidiu. Tá? Não podendo ser renovado, observados os prazos do inciso anterior. Tá? Então, 45 mais 45.
A autoridade que receber o pedido de reconsideração deverá processá-lo como recurso, encaminhando à autoridade superior quando não preencher os requisitos do inciso anterior. Então, não tem um fato novo, por exemplo. Então, vai como recurso, tá? Só caberá recurso quando houver pedido de reconsideração ou outro recurso desatendido, quando houver requerimento, pedido de reconsideração ou outro recurso não decidido, tá? Aí, eu entro com recurso. Continuando, então. O recurso, para quem que ele é dirigido? O recurso é dirigido à autoridade imediatamente superior a que tenha expedido o ato ou proferido a decisão. Então, lembre, pedido de reconsideração, o nome já diz, ó, reconsidere a sua decisão, é para a autoridade que decidiu. O recurso é sempre para a autoridade superior, tá? Continuando ainda, ó, nenhum recurso poderá ser dirigido mais de uma vez a mesma autoridade. Então, é um recurso por autoridade. Continuando. Será indeferido de plano a petição do pedido de reconsideração, recurso que desatenda as prescrições desse artigo. Ou seja, fora do prazo, por exemplo. E parágrafo 2º já caiu em prova. Ó. O pedido de reconsideração e o recurso não têm efeito suspensivo. Ou seja, né, se o servidor foi punido, vai continuar, né, cumprindo a punição dele. Só que olha só, os que forem providos, porém, darão lugar às retificações necessárias, retroagindo seus efeitos à data do ato impugnado. Isso aqui é difícil de entender um pouquinho. Significa o seguinte, tá? Aqui eu fui punido, tá? Houve aqui a decisão de punição. Aí eu entro ali, ó, com pedido de reconsideração, um recurso. Ele não tem efeito suspensivo, então eu estou cumprindo a punição aqui. Só que daí eu entro com um recurso, ou eu entro com pedido de reconsideração, tá? Ou eu entrei com pedido de reconsideração, ou eu entrei com recurso. E se ele foi aceito e provido, vamos dizer que eu ganhei o recurso aqui, vai contar os efeitos só a partir daqui? Não, ele volta, né, como se eu nunca tivesse sido punido, né, vai voltar lá na origem. Tá? É como se fosse uma anulação aí de um ato ilegal. É o mesmo efeito ex tunc. Tá? Isso que está dizendo ali. Por isso que é meio chatinho de interpretar. Deixa eu ler de novo para vocês entenderem. Ó. O pedido de reconsideração, tá? E o recurso, eles não têm efeito suspensivo, e os que forem providos, porém, darão lugar às retificações necessárias, retroagindo seus efeitos à data do ato. Então, volta lá na origem do ato impugnado. É como se fosse feito ex tunc aqui. Fechou? Isso aqui já caiu em prova, tá? Questão de alto nível aí de dificuldade. Essa parte agora, vocês estão vendo que as questões são mais difíceis, tá? Eu não acredito que venham questões dessa última aula nossa aqui, tá? Vai ficar principalmente na primeira aula. Continuando, então. O direito de pleitear na esfera administrativa prescreve a partir da data de publicação do ato oficial ou quando for dispensada da data dele que tiver conhecimento do servidor. Então, o direito que eu tenho, ó, de pleitear, ele prescreve, tem um prazo. Tem um prazo prescricional para mim, né, entrar com aqueles direitos ali, que é o pedido de... Eu tenho a representação, eu tenho ali, ó, deixa eu voltar ali, ó. O direito de requerer, o direito de representar, o direito de pedir reconsideração, o direito de recorrer das decisões, eles têm um prazo, tá? Então, esse direito meu de pleitear, ele prescreve. Só que depende do ato, ele tem um prazo diferente. Então, olha só, tem 5 anos para, então, fazer um recurso administrativo, por exemplo, da demissão, tá? Da aposentadoria e da disponibilidade. Tá? Então, tem 5 anos. E 2 anos nos demais casos. Então, se sofreu uma suspensão, por exemplo, uma advertência, aí ele vai ter 2 anos, tá? Para entrar com recurso. Os recursos e os pedidos de reconsideração, quando cabíveis e apresentados dentro do prazo, interrompem a prescrição. O que significa interromper a prescrição? Isso aqui é maldade, olha só. O pedido de reconsideração e o recurso não têm efeito suspensivo, ou seja, eu continuo sendo punido, tá? Eu não posso confundir com o próximo artigo, ó. O direito meu de anular aquilo lá, ele prescreve. Só que
se eu entrar com recurso, ele interrompe o prazo da prescrição, ou seja, para de contar o direito contra aquele prazo estava indo contra mim, ele para, tá? Interrompe. Então, ó, toda vez que eu entro com recurso ou um pedido de consideração, dentro daquele prazo que eu tinha, que era 45 mais 45 ali, né? Olha só, o que acontece? Ó, interrompe a prescrição até 2 vezes, tá? Toda vez que eu entro com recurso. As certidões sobre a matéria de caráter pessoal serão fornecidas com os elementos e registros existentes. Ao funcionário interessado é assegurado o direito de vista no processo administrativo. Tá? Então, aqui desse artigo significa o seguinte, que eu tenho prazos para, né, requerer os meus direitos. Tá? Então, se for caso de demissão, é 5 anos. Tá? Nos demais casos, é 2 anos. A regra federal aqui é diferente. Tá? A regra federal, por exemplo, no caso de uma advertência, é 180 dias. Então, tem que ter um cuidado, quem vem de fora vai errar essa questão aqui, porque para eles lá, a 8.112 é diferente os prazos. Tá? Os 5 anos é igual. Tá? A anulação de uma demissão é 5 anos, sob prescrição. Continuando, então. Aqui entra a questão da vedação da acumulação de cargos, aquela regra que nós vimos na Constituição. Tá? Aqui também serve a mesma regra. Ó, verificada a acumulação proibida de cargos, funções e empregos, e em processo sumário, provada a boa-fé, o funcionário será obrigado a optar por um dos cargos no prazo de 15 dias. Então é o seguinte, o Estado descobriu que vocês têm 2 cargos acumulados de forma ilegal. O que o Estado vai fazer? Vai dar um prazo para vocês, que de boa-fé, vocês peçam a exoneração de um dos cargos. Se vocês não pedirem, ele manda vocês embora dos 2. Tá? Então, vocês têm um prazo, que é o chamado prazo de boa-fé, que é 15 dias. Tá? Então, acumulou cargo ilegal, ou cargo, função, emprego, ó, de boa-fé, vocês têm que, né, optar por um dos cargos. Se não fizer essa opção, perde os 2. Tá? Ó, decorrido o prazo, sem que o funcionário manifeste a opção ou caracterizado de sua má-fé, o funcionário ficará sujeito a sanções disciplinares do artigo 137 e restituirá o que houver recebido indevidamente. Tá? Então, acumulou ilegalmente cargo, vai perder os cargos. O funcionário não poderá exercer mais de uma função gratificada, nem participar mais de um órgão de deliberação. Então, só vai ganhar uma FC, né? A substituição eventual do ocupante de cargo em comissão ou função gratificada por funcionário que já seja titular de um cargo, comissão ou função gratificada, acarretará o afastamento do exercício desse cargo ou função. Nós já tínhamos visto isso aqui lá na substituição. Continuando, então. Não constitui acumulação proibida de cargos. Aqui são regras diferentes da Constituição. Ó. Então, eu peço que vocês fiquem com a regra da Constituição. O que eu não posso acumular? O que eu posso acumular, né? 2 de professor, um professor em técnico e 2 na área de saúde. Essa é a regrinha, tá? Aqui ele traz umas regras, né, muito antigas aqui em relação à Constituição de 88. Ele diz assim, ó, não constitui acumulação proibida. A percepção conjunta de pensão militar, de pensões militares ou civis, de pensão com remuneração de salário, de pensão com provento de disponibilidade, de proventos quando resultantes de cargos acumuláveis, de proventos com remuneração de salários nos cargos de acumulação. Tá? Que seria resumo daquilo tudo que eu falei ali, seria aquelas 3 possibilidades. Né? 2 cargos de professor, um técnico professor, 2 na área de saúde. Continuando então, nós já vamos fazer um intervalinho, né, para depois a gente voltar na parte de regime disciplinar, que vai precisar de tomar um café, que é punk. Tá? Então, continuando aí, ó, responsabilidade. Essa parte aqui, vejam que não caiu questões de prova, mas eu vou aproveitar para estudar. Toda vez que vocês estão fazendo um estudo, você tem que estudar a matéria. Vamos lembrar a responsabilidade? Como é que é a responsabilidade do Estado? A responsabilidade do Estado é chamada extracontratual, ou civil. Tá? A responsabilidade do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, que admite as excludentes. Em relação ao servidor, a responsabilidade é subjetiva, certo? Porque eu tenho que provar dolo ou culpa, na chamada ação de regresso. Toda vez que o Estado é omisso, a responsabilidade do Estado, né, é subjetiva.
Só que eu tenho que lembrar naquela ideia de custódia. Toda vez que alguém estiver sob custódia do Estado e houver uma omissão, passa a ser objetivo. Lembra dos presos, né, no presídio, os alunos nas escolas. Fechou? Fechamos uma revisão da responsabilidade. Aquilo que pode cair, né, nós batemos aí. Então, olha só. O funcionário responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições. Lembra que as instâncias são independentes. Né? Fez uma caca aí, vai responder civil, penal e administrativamente. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que nessa condição causaram ao patrimônio público por dolo ou culpa. Verdade, né? Tem que haver dolo ou culpa para a ação de ressarcimento. Certo? Vamos continuar. O pagamento da indenização a que ficar obrigado não exime ele da pena. Então, se, por exemplo, o Estado verificou que ele vai ter que devolver o recurso X lá, né, porque ele praticou uma improbidade, ou que deu dano aí a um veículo, ou, por exemplo, aí, ó, o servidor abasteceu o veículo próprio com gasolina do Estado, por exemplo, ele vai ter que pagar aí, ó, o pagamento da indenização não exime ele de ser processado. Tá? Então, além de devolver o dinheiro, ele tem que sofrer um PAD. E é um dever, né, do Estado apurar essa responsabilidade. Certo? Agora, ó, pessoal, entra no chamado regime disciplinar. Tá? O que é o regime disciplinar? É o regime que o Estado tem, né, para aplicar sanções aos servidores. Qual é o poder que está relacionado ao Estado aplicar sanções aos seus servidores? É o poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia, poder regulamentar, poder discricionário, poder vinculado. Poder disciplinar. Beleza? E eu posso aplicar o poder disciplinar a um particular? Em regra, não, né? Somente se tiver um vínculo, né, contratual, por exemplo, um contratado ou um concessionário ou permissionário. Certo, povo? Então, a partir de agora, do intervalo, nós vamos tratar do regime disciplinar, que é esse direito, esse poder que o Estado tem de sancionar os seus servidores. Certo? Vamos para o intervalo.